Olá, bem-vindos aqui mais uma vez à Casa de São Lázaro. E então hoje vamos falar sobre um tema interessante que se passou agora recentemente connosco. E nós abordamos sempre, como vocês sabem, os temas de uma forma muito educativa, ou seja, nós damos exemplos através das, às vezes, coisas que se vão passando connosco, às vezes de casos que se vão passando connosco, nunca expondo os clientes, mas nós vamos dando exemplos desses casos para que as pessoas às vezes possam compreender que aquilo que passam há outras pessoas também passam, ou seja, aquilo que acontece na vossa vida também acontece na vida de outras pessoas. E, para além disso, para que vocês possam compreender, às vezes, o porquê de certas coisas com exemplos reais. Ou seja, nós não estamos a sacar exemplos de... Ou seja, não são exemplos imaginários, não são exemplos de ouvir falar, são exemplos práticos em que nós conhecemos as pessoas, em que nós passamos pela situação e então estamos a contar como é que foi, de forma que vocês possam compreender o porquê, às vezes, das coisas se passarem de determinada maneira. Este caso hoje é um caso muito curioso. É um caso que se passou agora muito recentemente connosco. E então o que é que acontece? Era uma cliente que tinha tido contacto com uma pessoa que tinha uma loja de artigos esotéricos e então essa pessoa usava, digamos assim, uma série de técnicas, uma série de artimanhas para impingir a autêntica quinquilharia espiritual. Então, como é que ela funcionava? Vamos imaginar que a nossa cliente se chama Maria. Ok? Obviamente que é um nome fictício. Vamos imaginar que a Maria, então, chegou à loja e a dona da loja simplesmente lhe diz assim: Ai, Maria, estou aqui com um pressentimento muito grave em relação a si. E, portanto, o que é que se passa? Você tem que levar qualquer coisa para se restabelecer, para melhorar a sua sorte, para melhorar a sua vida. E a Maria ficava naquilo que lhe parecia, não é? Não sabia se era verdade, não sabia se era mentira. E então o que é que acontecia? A vendedora da loja dizia assim: olha, está aqui este charuto, você vai levar este charuto, não paga nada, mas leva o charuto e faz assim, 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 assim. O que é que acontecia? A Maria acabava por levar e no final acabava por, digamos assim, sendo uma pessoa séria, acabava por se sentir na obrigação de pagar à pessoa da loja esotérica e então isto acontecia com alguma frequência. Acontecia... não sei dizer agora com exatidão com que frequência que acontecia, mas acontecia com alguma frequência. Ou seja, isto significava que todos os meses, pelo menos, havia uma quinquilharia para lhe dar. E então, depois, quando a cliente, a Maria, veio ter connosco, disse: Olha, Saruga, eu não sei o que é que se passa com a minha vida, tenho a minha vida completamente desorientada, tenho uma série de problemas, não sei resolver, não sei o que é que se passa. Ok? Isto foi o que se passou inicialmente com a cliente. Quando começamos a desdobrar, ou seja, quando nós começamos a consultar a Maria, nós imediatamente lhe alertámos que havia uma pessoa que, em termos de negócios, lhe estava a ser prejudicial. Então ela contou esta história, explicou como é que as coisas se passavam e nós começámos a informá-la que dentro de casa dela havia essas quinquilharias todas e que tudo isso seria prejudicial, ou seja, não passaria, digamos assim, de lixo esotérico, porque também existe, ou seja, um elemento esotérico ou espiritual que não seja usado de forma devida transforma-se em lixo, porque não está ali a fazer absolutamente nada, portanto está ali simplesmente a ganhar pó e a atrasar a vida da pessoa. E então começámos a pedir à cliente para se livrar disso tudo. A cliente, quando se começa a livrar disso tudo, começa então a encontrar uma série de objetos, garrafas, em especial garrafas, com conteúdos não identificáveis, ou seja, ninguém sabia o que é que estava dentro daquela garrafa,
supostamente era um líquido, supostamente era isto, era aquilo, eram uns fios, umas coisas amarradas, umas coisas pavorosas, absolutamente pavorosas, mas que ninguém sabia o que é que era, nem o que deixava de ser. E em conjunto com essas garrafas, como se isto já não fosse mau o suficiente, haviam imagens associadas. O que é que nós queremos dizer com imagens? Haviam imagens de entidades associadas àquelas garrafas. E então nós de repente descobrimos que esta cliente, esta Maria, tinha dentro de sua casa, sem saber o que era, uma imagem africana de Exu e uma imagem de Santíssima Muerte. Obviamente que imediatamente pedimos à cliente que retirasse essas imagens de onde estariam colocadas, que as limpasse, obviamente, as tratasse com respeito e que as metesse dentro de uma caixa e que as metesse resguardadas. Ok? Isto de forma a não ofender a entidade representada naquela imagem. Porque aquela imagem representa uma entidade, queiramos ou não queiramos. Ok? E, portanto, quer nós tenhamos culto com aquela entidade ou não, ela está lá. E, portanto, há que ter respeito pela entidade. Resolvemos uma série de situações e uma das coisas que depois, entretanto, nos foi dita pela cliente é que tinha-se dirigido a um centro que não sabemos agora e especificar de que é que seria, mas em que supostamente seria lá, a pessoa responsável seria um pastor, portanto, eventualmente parte do princípio que seria qualquer coisa evangélica ou uma coisa assim deste género, pronto. Não sei dizer ao certo se era, se não era, mas vamos então restringir-nos àquilo que a gente sabe, que era, havia um pastor, e então esse pastor ia, digamos assim, ofereceu-se para destruir as imagens. O que nós fizemos, por nosso lado, foi oferecer-nos para receber essas imagens de forma a que elas fossem tratadas devidamente, porque Santíssima Muerte trabalhamos com ela aqui e Exu também, portanto não teria qualquer problema em estar aqui e em ser, digamos assim, reutilizada e tratada de forma correta, com as suas comidas, com as suas bebidas, com os seus tabacos, com tudo aquilo que a imagem tem direito, que a entidade tem direito, porque aquela imagem merece o seu respeito, ok? Vai daí, a cliente decidiu, e nós não somos contra, não é por esse motivo que o vídeo está a ser feito, a cliente decidiu que seria melhor entregar as imagens ao tal pastor para que fossem destruídas. É só aqui que nós utilizamos este caso para alertar. Alertar. Uma imagem, quando é destruída, significa que a energia daquela entidade está a ser destruída. Ok? Se Santíssima Muerte, por exemplo, que era o caso, se sentir ofendida com a destruição da sua imagem, ela vai cobrar isso. Ok? Portanto, o que vai acontecer é que a cliente saiba ou não saiba, queira ou não queira, só pelo facto de ter destruído a imagem, fica, digamos assim, com uma conta pendente com Santíssima Muerte. Nós alertaríamos para esse facto, não só para esta cliente, que entretanto foi informada e pronto, mas que decidiu assim e nós respeitamos, não temos nada contra, porque da nossa parte não há responsabilidade nenhuma, ou seja, não fomos nós que mandámos destruir a imagem, não fomos nós que dissemos destrua a imagem, faça o que você quiser, insulta a entidade, porque isso na prática é um insulto. Portanto, tudo o que vier daí, toda a consequência que vier da destruição dessa imagem, não é nossa responsabilidade. A Casa de São Lázaro não tem absolutamente nada a ver com isso. Porque nunca deu ordem para se destruir a imagem. Certo? Então o tabaco se apaga. O que é que acontece? Deixa-me só acender.
Normalmente, as pessoas que, ao que nos parece, são desse tipo de cultos evangélicos, coisas assim, ou seja, quando tem um pastor, porque, por exemplo, candomblé não tem pastor, umbanda não tem pastor, cultos afro-religiosos não têm pastor, têm sacerdotes, têm pai de santo, não há pastores, portanto, parte do princípio que dentro desse culto haveria qualquer coisa relacionada com a parte evangélica. O que acontece é que esse pastor será responsável perante aquela entidade pela destruição da sua imagem. Portanto, isto que está aqui em causa não é quem não é, nem de que religião é que é, não. O que está aqui em causa é o tema deste vídeo, é destruição de imagens. Uma imagem religiosa não deve ser destruída, a menos que seja uma situação muito específica. E há situações específicas. Ok? O que é que acontece? Nessas, e apenas nessas situações específicas, a imagem pode e deve ser destruída. Vou dar um exemplo. Quando, por exemplo, uma imagem tem algum problema, acontece algum acidente com aquela imagem e a imagem fica em estado de não ser possível ser reparada. Aí é pedido licença à entidade representada naquela imagem e a imagem é descartada, ou seja, é substituída por outra nova. O culto à entidade continua, mas substitui-se uma imagem velha por uma imagem nova. Ok? Não se pega em imagens de entidades e se deita para o lixo assim do nada. Não. Isso vai ter uma consequência, seja para quem for. Seja de que religião for. Ok? O que nós depois podemos também alertar mais um pouco é que determinado tipo de entidades são, digamos assim, mais duras ou não. O que acontece é que, no caso que temos em mãos e que estamos aqui a falar, de Santíssima Muerte, significa que é uma entidade dura. Não é propriamente uma entidade que aceite com benevolência uma falta de respeito como partir uma imagem dela. Pronto. Portanto, o que vai acontecer daí, só Deus e a entidade é que sabem. Ok? Portanto, nós alertamos aqui com muita clareza, de forma muito frisada, não destruam imagens de entidades que vocês não conhecem, que vocês não prestam culto e que possivelmente estarão a ofender a própria entidade. Porque se a entidade ficar muito ofendida com vocês, vocês vão pagar um preço bem alto à conta disso. Ok? Portanto, estátuas espirituais são para ser trabalhadas de forma espiritual, de forma respeitosa, é para ser prestado um culto, a imagem representa aquela entidade. Portanto, aquela entidade tem que ser tratada com respeito, tem que ser tratada com os fundamentos que dizem respeito a essa entidade. Portanto, essa entidade tem que ser respeitada a cor da vela, tem que ser respeitada a bebida que ela bebe, tem que ser respeitada a comida que ela come, tem que ser respeitado todo o tratamento, o dia em que ela é cultuada, porque todas as entidades têm um dia para ser cultuadas. Não é? Vocês podem cultuar as entidades todas, todos os dias, é uma verdade, mas há dias específicos, há dias que são destinados. Por exemplo, aqui, na Casa de São Lázaro, que cultuamos a linha das almas é cultuada o dia inteiro, certo? A qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer dia do ano, mas o dia específico para o culto às almas é a segunda-feira, dia de lunes, dia de lua, ok? Então, e isto atribui-se a... Pronto. Não vou aprofundar muito por aí, mas só para vos dar um exemplo. A segunda-feira é, então, um dia atribuído às almas. Portanto, qualquer culto específico que seja feito deverá respeitar
este dia. Pode ser feito a qualquer dia, mas o dia específico das almas é segunda-feira. Ok? Logo, quando vocês não respeitam o dia, quando vocês não respeitam a cor da vela, quando vocês não respeitam a comida, quando vocês não respeitam a bebida, quando vocês não respeitam a própria imagem e a destroem, isto não vai dar bom resultado na vossa vida. Ok? Pronto. Isto não é de forma nenhuma uma previsão. Isto é, digamos assim, senso comum. Ok? Se a entidade ficar ofendida com vocês, a entidade vai-vos castigar. Tão simples quanto isto. Portanto, se não sabem o que estão a fazer com determinada imagem, não peguem nela. Se não sabem quem é essa imagem, não peguem nela. Se não sabem qual é a comida, a bebida, a cor da vela, o dia de culto, se não sabem como é que essa imagem se trata, não peguem nela. Se vocês não sabem nada de nada daquela entidade, não peguem nela. Porque um erro com um determinado tipo de entidades, que são, digamos assim, entidades mais duras, pode ser um erro muitas vezes fatal. Porque são entidades que não brincam, ou seja, são entidades que não admitem um erro. Por exemplo, Nossa Senhora de Fátima. Vocês chegam lá e dizem assim: ai, Nossa Senhora, eu prometo uma velinha à segunda-feira, mas olha, esta semana distraí-me, aconteceu-me assim, vou-te oferecer na quarta, está bem? Nossa Senhora não se importa. Porque é uma entidade leve. É uma entidade que benevolente, é uma entidade que não se vai importar muito, o que conta para ela é mais a fé do que a própria vela. Agora, há outras entidades que não é bem assim. O que é que acontece com essas entidades? Vocês, quando trabalham com elas, vocês fazem um acordo. E elas não falham com a parte do acordo delas, pois não? Portanto, elas, vamos imaginar, se vocês pedem uma cura, se vocês pedem um negócio, se vocês pedem o pedido que vocês quiserem, ela não falha com a parte dela, pois não? Portanto, não falha vocês também com a vossa. Portanto, determinado tipo de entidades não são para brincar. Não mexam com aquilo que está quieto. Okay? Não conhecem, não sabem quem é, não sabem como é que se faz. Não levem para casa. Não brinquem. Não destruam imagens. Porque destruir uma imagem é uma falta de respeito. Ok? Gostava de que ficasse aqui esta alerta hoje, para que as pessoas saibam que as imagens não são só imagens. As imagens não são só o gesso, não são só a pintura, não é só isso. As imagens são uma representação. Ok? Portanto, se aquela representação daquela entidade está ali, é para ser respeitada. Não a querem respeitar, deixem-na em paz. Ora, não a destruam, não a tratem de qualquer maneira, não lhe faltem ao respeito, porque isso é faltar ao respeito à própria entidade. Ok? Axé.